Paz, meus queridos, bom dia, seja bem-vindo ao nosso devocional. Este é um momento tão rico, tão precioso, em que abrimos a palavra de Deus e temos a certeza de que Deus vai falar conosco. É um aprendizado constante. A cada dia, eu e você, chegamos mais pertinho de Deus, aprendemos mais dos seus princípios, dos seus valores, e eu e você nos conectamos mais ao Pai. Nós sabemos que na Bíblia muitos personagens bíblicos são referenciais para as nossas vidas, porque deixaram grandes exemplos de fé, coragem, obediência, paciência, persistência. Mas hoje eu quero falar com vocês de um, considerado pelo próprio Deus, o homem segundo o meu coração. Todos já sabem quem é. Esse homem foi Davi, um salmista poderoso, um profeta, o maior rei de Israel. E nós podemos ler na palavra do Senhor em Atos, no capítulo 13, no versículo 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda minha vontade. Aleluia! Na Bíblia inteira, Davi é o homem que melhor nós conhecemos o seu coração. Quantas vezes eu e você, a gente se identifica com a vida dele? Quantas vezes nós lemos os salmos que ele escreveu, nos vemos ali nos salmos descritos, passando situações tão semelhantes como ele passou. E o grande desejo dele era agradar o coração de Deus. E o nome dele, Davi, significa amado de Deus. E saiba, Jesus é chamado filho de Davi. Você percebe como é incrível como os judeus se identificam com Davi? Veja, um texto onde fala em Zacarias, no capítulo 12, naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Davi transmitiu sua verdadeira imagem, sua história para aquele povo, para os seus descendentes. E tudo começou num pasto, na exclusão. Lá, distante, não estava à mesa com os demais. Verificamos que ainda quando ele era muito jovem, ele tinha a responsabilidade de cuidar dos seus irmãos, das ovelhas do seu pai, prestando contas ao seu pai. Com Jesus, não deve ter sido diferente. Ajudar a cuidar dos seus irmãos devia fazer parte da sua rotina, além de ajudar o seu pai como carpinteiro. E Jesus era assíduo na sinagoga. Ele estudava a Torá. Ele nos ensina que hoje precisamos estudar assiduamente a palavra de Deus. E se nós lermos a Bíblia, nós vemos que a unção estava sobre Davi, assim como a unção estava sobre Jesus em todo o tempo que antecedeu o seu ministério. Então, entenda ser normal na tua vida, meu querido, minha querida, passar por fases de crises existenciais sem ser notado, deixado de lado ou sequer visualizar o futuro. Apesar da unção de Deus estar sobre a vida dele, ele chegou um momento em que essa unção foi exposta a todos. Por um tempo ficou no anonimato, mas no tempo certo de Deus, tudo foi exposto. E com a nossa vida não é diferente. Não sabemos quando é esse momento oportuno, mas quando chegar, você deve estar preparado, assim como estava Davi, assim como estava Jesus. O nome de Davi foi chamado de um momento para o outro. Muitos iam chamar isso de sorte, mas não é simplesmente sorte. É uma mistura de preparo e oportunidade.
Durante muito tempo ele se preparou e quando surgiu a oportunidade, ele era capaz de assumir aquela função. Então, apesar de ser ungido, no princípio Davi estava isolado, sem ser chamado para compor um grupo. Sua grande função agora seria servir comida aos seus irmãos. Se eu e você desejamos um dia assumir alguma atividade relevante, precisamos aprender a servir nossos irmãos. Primeiro, apresente-te como ele para lavar as vasilhas, para levar o alimento, para cuidar das ovelhas e depois, aprovado, Deus te levantará, Deus te chamará para tarefas muito maiores. Nós vemos que mais tarde Davi passou por um período aprendendo a matar leões e ursos. Queridos, é comum estarmos perdidos por um tempo, mas nós devemos ter a postura de assumir e resolver todas as questões que nos chegam, sem ter dúvidas, sem hesitar, sem retroceder, porque um dia o sucesso baterá a porta. Davi era o menor, mas tinha força para matar o leão, o urso, e esse treinamento é que o capacitou para enfrentar Golias. Imagina se ele não tivesse passado por essas etapas anteriores. Como ele enfrentaria um gigante daquele tamanho? Davi matou Golias em nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabia exatamente o que estava em jogo. Não era a sua reputação pessoal. Ele sabia exatamente que Deus estava do seu lado. E da mesma maneira, meu amado, minha amada, você será usado por Deus para matar Golias e vencer os gigantes. Depois dessa história, dessa vitória que ele obteve, graças ao Senhor dos Exércitos, Davi foi recebido, aplaudido, abraçado. Mas ele também passa mais uma fase difícil. Ele se tornou alvo do ódio do rei. Viveu fugitivo por muito tempo. Esse é um tempo, talvez, em que você também terá problemas. Quando você se destacar, poderá ocorrer uma crise de autoestima. Parece que todos estão nos perseguindo. Calma, meu irmão, minha irmã. É só mais um ciclo. Davi prova sua fidelidade quando ele tem a oportunidade de matar Saul e o poupa, não lhe faz nada. O grande salto na vida de Davi não foi o episódio em que matou Golias, mas quando ele temeu matar Saul, quando ele temeu tocar num escolhido de Deus. E então Davi foge e fica cercado por homens endividados, por homens que estavam excluídos, dos quais nada mais se esperava. Às vezes, eu e você também queremos fugir, mas precisamos parar e resolver de frente aquilo que nos está atormentando. Ungido em Hebrom, um lugar aparentemente insignificante, transformou aqueles endividados em poderosos homens de guerra. E após essa prova, ele se tornou rei em todo Israel. Deus concedeu a Davi um crescimento sustentável, assim como ele deseja fazer conosco, nos fazer crescer, nos preparar. Ele tem uma vitória perpétua para você. A hora do reinado chegará. A hora de você exercer aquilo que Deus quer colocar nas tuas mãos chegará. Então te acalma. Se hoje você está enfrentando um turbilhão de problemas e desafios, não é Deus te punindo, é Deus te preparando. Davi foi aquele que levou a arca de Israel para Jerusalém.
Leve a presença de Deus por onde você for. Não importa quem seja você. Testemunhe, declare, profetize, anuncie o nome do Senhor. A glória de Deus se manifestará através de você. E nós vemos que após tantas fases, tantos ciclos, em que a maior parte foi de enfrentamentos, de perseguição, então Davi tornou-se um campeão de várias guerras. Deus trará um momento de muitas vitórias para você. A história do mundo, ela é cíclica. Todos nós passamos por ciclos, por altos e baixos. Após cada guerra, há um momento de glória. Infelizmente, Davi também vivenciou um período pecaminoso de adultério e assassinato. Será que alguém de nós já passou por algo semelhante? Talvez não seja este pecado, talvez seja outro. Então faça como Davi. Ele foi ousado em se arrepender, voltar as costas para o pecado, voltar-se para o Senhor, se derramar diante do Senhor, se arrepender e depois seguir em frente. Deus é o grande roteirista que escreveu a história da nossa vida. Nós erramos quando não seguimos o roteiro que Deus estabeleceu por nós e queremos pegar atalhos que levam à morte, à destruição, à queda. Somos mais que vencedores em Cristo. Tome posse disso, meu amado. Davi acreditou que o mesmo Deus o ajudaria. Esse mesmo Deus que ajudou ele a matar um leão, um urso, quando estes tentaram ferir as ovelhas de seu pai, este mesmo Deus o ajudaria a vencer o gigante Golias. Ele acreditou nisso e ele estava certo. Deus é assim. Deus quer ajudar. Deus quer nos fortalecer. Ele está sempre disposto a nos dar vitória em situações em que nossos olhos podem parecer que não vê mais saída, em que tudo parece impossível. Mas Deus quer nos abençoar. A maior prova do seu amor, da sua entrega, foi dele já nos entregar o seu Filho Jesus para ser crucificado pelos nossos pecados. Lá na cruz, Jesus conquistou para nós a vitória sobre todos os gigantes da nossa vida. Nós temos que tomar posse dessa verdade. Quem sabe você hoje está enfrentando algum tipo de gigante, está difícil, está complicado. Lembre-se, você é mais do que vencedor. O Senhor é quem peleja por nós. Aquele grande gigante filisteu Golias afrontou o exército do Deus vivo. Ele achou que aquele era um povo qualquer, mas ele estava errado. Era um povo que tinha um grande, poderoso Deus. E ali estava também o seu servo Davi, um homem, um jovem cheio de fé e de ousadia. E assim nós devemos ser. Nós não somos qualquer um, nós somos parte de um exército cujo Deus que está à nossa frente. E esse Deus nunca perdeu uma só batalha e ele nunca é derrotado e jamais será derrotado. Aleluia! Você, meu irmão, minha irmã, você é muito importante para Deus. Você é o melhor de Deus nessa terra. O nosso inimigo tenta nos destruir, mas ele sabe que já perdeu, porque nós temos sobre nós a cobertura do sangue de Jesus. O que o inimigo tenta é nos fazer acreditar que nos momentos difíceis, em que estamos a enfrentar gigantes, estamos sendo derrotados. Mas isso não é verdade. Ele só quer colocar essas ideias na tua mente. Porque Deus
é o supremo, soberano, e é Ele que nos garante vitória em qualquer situação. Só precisamos depender dEle, obedecer a Ele, nos conectar a Ele, assim como fez Davi. Nunca, nunca, meu amado, minha amada, se esqueça que é o Senhor quem peleja por todos aqueles que confiam nele de todo o seu coração. Lembre-se sempre, não exalte o seu problema, exalte o seu Deus. Davi, em momento algum, chamou Golias de gigante. Davi sempre se refere a ele como um filisteu, um homem comum, prestes a ser morto. Ele nunca olhou para o tamanho de Golias, e sim para o tamanho e o poder do seu Deus. Oh, aleluia! Aquele gigante, na ótica de Davi, era apenas mais um obstáculo que seria vencido por ele, na força do seu Senhor. Assim eu e você temos que olhar para os nossos problemas. Como alguém já disse, nunca diga a Deus o tamanho do teu problema, mas diga para o teu problema o tamanho do teu Deus. Oh, aleluia! Isso fará toda a diferença. Não transforme em um gigante aquilo que por vezes é apenas uma formiguinha. Não maximize os seus problemas. Eles, diante do teu Deus, são como pó. Se você está sendo provado, é para ser aprovado por Deus. O Senhor já concedeu muitas vitórias no passado e Ele fará novamente na sua vida. Nós vemos que Davi, quando ancião, ele resolve efetuar um censo em Israel. Foi punido por isso, mas o seu coração ainda era capaz de se arrepender. No momento em que Natã o confronta, ele se submete à disciplina de Deus e desabafa. É grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens. 1 Crônicas. Ainda em vida, Davi coloca o filho no trono, pois ele nunca se agarrou no poder a ponto de não querer ver seus filhos crescerem e irem além, irem mais longe que ele. Assim como nós veremos a próxima geração trazer o reino de Deus à terra, alcançar mais almas para Jesus, fazer algo inexplicável acontecer no meio das trevas. E nós devemos orar pelos nossos filhos, pelos nossos netos, para que eles vão muito mais além do que nós fomos. Agora, existem 3 atitudes que Davi nunca deixou. Ele nunca deixou de ser o grande salmista e ser fiel em oração. Ele nunca deixou de cantar, ou seja, ser um adorador, um verdadeiro adorador. E nunca deixou de frequentar o templo, de ir aos cultos, de participar ativamente dos cultos. O Novo Testamento, ele nos apresenta o Messias, Jesus, o filho de Davi. Grande foi a recompensa por sua fidelidade. Ei, meu amado, minha amada, não tenha medo. Você pode ouvir. Agora Deus está te dizendo: eu quero que você passe todas essas fases da sua vida, por pior que sejam, ou por mais alegres que sejam, comigo. Aleluia! Nós lemos que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Assim o salmista Davi se sentia seguro, nas mãos do poderoso eu sou. E o mesmo podemos nós. Nós temos a certeza, podemos ter sim, meu irmão, minha irmã, tenha essa certeza. O Senhor estará sempre conosco.
tanto nos momentos bons como nos momentos ruins. Você crê? Você pode tomar posse dessa promessa para a sua vida? Deus te abençoe.